Oi, gente. Pois é, quando o Silas Malafaia tá te corrigindo em questões de imigração, é porque tem alguma coisa muito errada. Bem, o Silas Malafaia deu uma maior dura no Eduardo Bolsonaro por causa das declarações dele sobre imigração. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Existem outras bate-cabeças aí, o Guedes e o Olavo de Carvalho também estão batendo cabeça, mas a gente deixa isso para um próximo vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, eu tô com a notícia aqui. Apoiador do governo, o pastor Silas Malafaia, publicou no Twitter críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e ele faz menção à fala de Eduardo sobre brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. Para Eduardo, essas pessoas são uma vergonha para o país. Né? E aí o Silas falou o seguinte: o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ajudaria muito mais ao governo de seu pai, parando de falar asneira. Poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes ilegais brasileiros. Não conhece a realidade da questão, a maioria quase que absoluta vai para trabalhar. Beira o inacreditável esse bate-boca entre essas duas figuras, né, para não dizer outra coisa. Né? E ele disse ainda não ter vergonha dos imigrantes em situação ilegal e disse que na maioria dos casos essas pessoas tentam fugir do desemprego. Isso o Silas Malafaia. Repare só a situação. O Silas Malafaia está assumindo uma posição de solidariedade e humana diante dos imigrantes brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro está assumindo o discurso trumpista de que imigrantes ilegais são uma vergonha, são vagabundos e coisas do tipo. Né? A fala do Eduardo aconteceu no final do evento do ex-estrategista do presidente norte-americano Donald Trump, tal do Steve Bannon. Eles estão bem amiguinhos do Steve Bannon, que é o criador da Breitbart News, que é um canal de extrema-direita nos Estados Unidos e que está tentando fazer uma coalizão mundial da extrema-direita. Né? Isso aconteceu em Washington, né? Antes da chegada do Jair Bolsonaro à capital americana. Ele justificou o fato dos Estados Unidos não oferecerem reciprocidade ao Brasil para isentar turistas de visto para entrada no país. Segundo ele, há mais brasileiros que passariam a viver ilegalmente nos Estados Unidos com isso. Ou seja, não basta ele chamar os... Peraí, gente. Não basta ele chamar os brasileiros que estão lá ilegalmente de uma vergonha, ele insinua que se houvesse um mecanismo de ausência de vistos, basicamente os brasileiros iriam ilegalmente permanecer nos Estados Unidos e tal. Não é? Qual é a evidência que ele coloca para isso, eu não sei. É possível que acontecesse, é possível, mas muitas coisas são possíveis e que para serem afirmadas precisam de evidências positivas, não apenas de especulações. Né? Não é a primeira vez que o Silas utiliza o Twitter para discordar do filho do presidente e sugerir que ele se cale. No início do mês, ele criticou uma declaração de Eduardo sobre a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão para participar do enterro do neto Arthur. Pois é, o Silas deu uma dura no Eduardo, porque o Eduardo queria fazer uma lei toda especial só para o Lula, que proibisse o Lula de visitar o enterro do neto Arthur. E o Silas Malafaia, que não é nenhuma flor que se cheire, diz, olha, tem limites e até eu não irei. E você está indo longe demais. Não é longe demais nesse discurso de ódio e de, enfim, e de ruptura com as leis brasileiras, porque as leis brasileiras permitem que qualquer preso visite e que vá ao enterro de um familiar seu. Quer dizer, você quer fazer uma lei toda especial para o Lula, violando as nossas leis. Né? É isso que o Eduardo Bolsonaro gostaria de fazer. Bem, gente, por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque nós estamos diante de os Bolsonaros, o Eduardo Bolsonaro, nos 2 episódios, e em outros também, ele já demonstrou um certo grau de desconsideração, certo grau é eufemismo meu, uma completa desconsideração pelas leis, pelas regras. Não é? Foi ele mesmo que disse que
bastava um cabo e um soldado para dissolver, tomar conta do Supremo. E o Eduardo Bolsonaro vai mostrando uma antipatia pelos brasileiros, né? Pelos brasileiros, e uma falta de empatia pelo sofrimento do povo brasileiro. O que é extremamente interessante perceber que ele é um político que não tem empatia, né? Eu resisti quando algumas pessoas disseram que ele era um sociopata, um psicopata, porque eu não tenho nada de formação da área de psiquiatria. E, além disso, mesmo um psiquiatra teria que examiná-lo, fazer perguntas, conversar para chegar a um diagnóstico difícil como ele. Acho uma acusação muito grave e que, enfim, eu não tenho condições de fazer uma acusação dessa. Mas, embora eu não me sinta em condições de fazer a acusação e de fazer diagnóstico, eu não sou da área, enfim, alguns indícios de falta de empatia vão sendo demonstrados. Primeiro, achar que um avô, por mais inimigo político que fosse, não deveria ir para o enterro do neto. Já mostra um grau de falta de empatia muito grande. Mas aí alguém poderia justificar, mas ele foi motivado pela disputa política, pela questão... Nós estamos falando de uma polarização muito intensa. Não é uma justificativa que cola muito bem, pelo menos não para mim, mas eu poderia ouvir. Você consegue entender o que é que uma pessoa que está emocionalmente, digamos assim, atingida por essa ideologia violenta, odiosa, chegaria ao ponto de fazer esse excesso absurdo. Só que agora essa justificativa foi pela janela. Porque quando ele está falando dos imigrantes ilegais, ele não está falando de gente que ele conheça. Ele não está falando de gente que ele tenha polarização política com esse pessoal. Ele não está falando da cúpula do PT, como o Bolsonaro usou para justificar quando ele disse que ele ia mandar todo mundo ser preso e tudo mais. Ele disse, não, é só a cúpula do PT, como se isso justificasse alguma coisa. Mas ele está falando de imigrantes ilegais brasileiros, que assim como muitos imigrantes ilegais em outros lugares, foram até com visto legal e ficaram além do tempo por uma questão de sobrevivência, normalmente estão trabalhando, fazendo serviços de, enfim, de limpeza de prato. A maioria dos brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos fazem trabalhos que a maioria dos americanos não querem fazer. São trabalhos de remuneração de salário mínimo. E a maioria deles pegam esse dinheiro e estão mandando para cá. Então, são pessoas em situação muito difícil. E o que se espera de uma pessoa com mínimo de empatia seria dizer, não, nós temos que fazer o nosso país melhor para que eles não tenham a necessidade de ir para os Estados Unidos trabalhar nessas circunstâncias. Que eles possam ficar aqui e ter empregos melhores aqui. Era isso que se esperaria de um representante do povo que tivesse empatia. Não condenar a vítima de um contexto de pobreza que leva a pessoa ao desespero de fazer isso. Não é? É o mínimo que você esperaria. Mas não, eles responsabilizam as vítimas das condições e pior, não dizem nada em termos de o que é que vão fazer para melhorar as condições de vida para que as pessoas não se sintam na necessidade de realizar isso. Não, nenhuma palavra sobre isso. Né? Esse é Eduardo Bolsonaro. Alguém que teve que ser corrigido em empatia 2 vezes por Silas Malafaia. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos que uma pessoa precisa ser corrigida a ter o mínimo de solidariedade e empatia humana por alguém como Silas Malafaia, que já deu várias demonstrações de não ser exatamente um exemplo nesses 2 quesitos, mas que perto das falas do Eduardo Bolsonaro é muito melhor. Isso que situação doida o Brasil está. É uma coisa realmente assustadora de que as pessoas que estão controlando o país dão esse tipo de demonstração de falta de consideração humana. E para mim fica absolutamente claro que o Eduardo Bolsonaro faz isso querendo agradar os mestres. Quem são os mestres? Steve Bannon,
Donald Trump, e o Partido Republicano, o setor do Partido Republicano mais reacionário, que alimenta o olavismo cultural, que o Olavo vai e repete. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele tem mestres que ele está tentando agradar com essas declarações. Não é por acaso que foi num evento em Washington, com a presença do Steve Bannon, que ele fez essas declarações. Essas declarações tinham endereço para agradar esses grupos. Só que elas, obviamente, demonstram uma completa falta de empatia humana com brasileiros pobres. Mas não deve ser surpresa, né? Com brasileiro pobre, para esse pessoal, não está nas prioridades. Claramente não é prioridade para eles. Isso fica absolutamente evidente. Enfim. É difícil, mas a gente tem que analisar e tem que acompanhar isso que está acontecendo. É chocante, mas a gente tem que fazer esse esforço de análise nesse momento. E eu espero contar com vocês para realizar esse esforço de análise, de reflexão. Bem, gente, se vocês quiserem apoiar o canal, tem links na descrição, tem um cadastro no Melios, se bem que o cadastro no Melios só vale se vocês fizerem compra no Melios, para validar o cadastro, né? Mas vocês podem se cadastrar gratuitamente no Melios, e se fizerem compras por lá, vão futuramente estar ajudando o canal. Vocês têm um ano aí para fazer compras no Melios com esse cadastro, então é bastante tempo, mas eu torço para que vocês se cadastrem no Melios para ajudar o canal. Tem os links do Apoia-se. E, como sempre, se vocês gostarem desse conteúdo, eu peço que vocês divulguem, deem um like, compartilhem, que é muito importante para o canal. Até o final do mês eu devo estar fazendo o grupo do WhatsApp dos apoiadores do canal e dando maiores detalhes para os apoiadores do canal. A gente já está começando a ter alguns apoiadores, mas eu vou formar esse grupo no final deste mês de março. Tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.